Olá, olá, boa noite, boa sexta-feira. Hoje, sexta-feira, 1º de agosto. Primeiro lugar, sejam todos bem-vindos à TVD News. Aí, gente, eu tô tão feliz com essa história do Moraes que eu tô até esquecendo a abertura. Sejam todos bem-vindos à TVD News 581 da Parabólica Digital e ao canal Silvio Navarro, esse grande jornalista que nos abre as portas. Inclusive, amanhã, sábado, teremos Lucas Berlanza no Fatos Sem Narrativas, ou seja, Lucas em dose dupla. Boa noite, Lucas. Hoje é S de sextou com S de sabedoria? Boa noite, Camila. Saudações a todo o público da TVD News. Um prazer, mais uma vez, estar aqui com você e com todos que nos assistem. Espero que seja mais uma ocasião proveitosa de reflexão sobre os assuntos que nos inquietam, que nos chamam a atenção no noticiário, sempre à luz da perspectiva liberal. Hoje, como vocês podem perceber, eu estou até mais arrumada, por quê? Para comemorar que Alexandre de Moraes se deu mal, né? Alexandre de Moraes se deu mal, não vou falar palavrão, e hoje é motivo de comemoração, porque esse tirano finalmente está tendo de volta aquilo que ele nos proporcionou. E antes da gente entrar nessas bombas da semana, eu quero deixar aqui para vocês um Instagram do Instituto Liberal, Instituto_Liberal, para que você fique bem informado, por dentro de tudo, mais inteligente e de forma rápida, porque são cards, carrosséis e reels de até 3 minutos, para que você saiba o que está acontecendo no dia, o que os maiores pensadores atuais estão ali postando, falando, como Alex, um Judiciário em Foco, Alex Pinkin, o próprio Lucas Berlanza, olha aí, o Bernardo Santoro, e esses posts ficam aqui no Instagram do Instituto, então segue a página para não ficar igual esquerdista. Agora sim, Lucas, já salvamos a audiência de virar esquerdista. Vamos falar do artigo do Rodrigo, porque cismei que é Rodrigo Santoro, por causa do sobrenome. Isso, por causa do ator, é verdade. Que horrível. Outro dia, Lucas, eu fui fazer um vídeo, eu fui falar Lula, eu falei Lucas, no meio do vídeo. Fiz questão absoluta de te corrigir ao vivo, porque aí não dá. Aí realmente é um tipo de associação que a tua reputação fica manchada. Não posso acertar isso. Agora, ó, Bernardo Santoro. Ele escreveu sobre as sanções internacionais. Não é tão ofensivo, não é tão ofensivo. Como o ator da Globo, não é tão ofensivo. Não, com o ator não. Agora ele é um ator americano. Ator internacional, é verdade. Faz sucesso internacional. Nunca o tema do artigo é internacional. Olha aí. E ele nunca se meteu em escândalo. Tá com a mesma mulher há muitos anos, tem filhos. Ele não é queima-filme, né? Ao contrário de te confundir com o Wagner Moura, por exemplo. Aí é cheirador, esquerdista, sem vergonha, aí já é outros 500, mas Rodrigo Santoro até vai. E aí entra, Lucas, sanções internacionais são reconhecimento de soberania e não ao contrário. Artigo do Bernardo Santoro, e um excelente artigo para falar hoje, já que o cabeça de ovo, o ditador, o totalitário Alexandre de Moraes, sofreu aí a Magnitsky. Eu odeio esse nome. Sofreu a lei russa. Pronto. Consórcio informal entre o PT e o STF vem promovendo uma erosão sistemática dos verdadeiros fundamentos da soberania interna e das instituições. Pergunto, Lucas, essas novas sanções impostas ao Alexandre de Moraes, e com certeza vai atingir outras pessoas mais para frente, vão colocar o Brasil de volta aos eixos? Vai acabar com esse consórcio entre PT e STF? Olha, Camila, infelizmente, a gente precisou que houvesse pressões estrangeiras, a gente ficou a maior parte do tempo assistindo o nosso Estado de Direito ser erodido, ser desgastado, ser esgarçado pelas nossas autoridades que implantaram no país esse regime sui generis, que a gente pode chamar muito adequadamente de uma juristocracia, com a hipertrofia do Poder Judiciário. A gente ficou assistindo, ficou vendo. O Legislativo foi conivente, foi parcialmente cúmplice do que esteve acontecendo ao longo desses últimos anos,
E aí o fato novo que foi aparecer para exercer alguma pressão e aumentar o custo individual dos artífices do regime autoritário, dificultar a vida deles, enquanto eles nos mantêm aprisionados na redoma desse regime, o fato novo teve que vir do governo dos Estados Unidos. Uma decisão, em primeiro lugar, vamos dividir aqui o que aconteceu, o que se tornou realidade nestes últimos dias. Em primeiro lugar, a tarifação geral que o Trump havia prometido. A gente já discutiu aqui os méritos, deméritos dessa questão, não vou me aprofundar nisso novamente. Mas o fato, para o bem do setor produtivo brasileiro, é que houve um derretimento relativo dessa tarifa. O impacto ainda vai ser grande, ele vai ser real. O Trump assinou a ordem, mas uma série de exceções de produtos importantíssimos que o Brasil exporta para os Estados Unidos, uma série de exceções foi estabelecida. Então, não vai ser todo mundo que vai sofrer o impacto da mesma forma, isso foi atenuado. Mas, ao mesmo tempo, veio o que, de fato, nós estávamos querendo que acontecesse. Nós que queremos a restauração de uma dinâmica democrática minimamente normal no Brasil, estávamos querendo que eram medidas que, de fato, reconhecessem o crescimento e a prevalência do arbítrio no território brasileiro e que aumentassem o custo, repito, individual dos culpados para a manutenção do regime, que são sanções individuais. E já tinham vindo sanções individuais no campo dos passaportes. O governo norte-americano, como vinha insinuando o secretário de Estado Marco Rubio, que sabe muito bem a realidade da América Latina e desenvolveu uma verdadeira ojeriza ao governo Lula, conforme informou o comentarista da CNN, o Lorival Santana, foi implementada essa restrição de passaporte americano, de visto americano, para autoridades do nosso judiciário, do nosso STF, incluindo o Alexandre de Moraes. O fato novo, novíssimo, o último acontecimento foi a imposição da tão falada Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, o que determina para ele não apenas o impedimento de entrada nos Estados Unidos, que já estava em vigor, mas também o bloqueio de bens e contas bancárias, afetando aí transações internacionais e até o uso de cartões de crédito, que vai gerar uma dificuldade para ele, para a esposa dele e para a família dele, sem sombra de dúvida. Dificuldade esta que, obviamente, ele procurou. O que eu lamento é que, para que viesse um fato novo, esse fato novo tenha vindo de fora, que a nossa sociedade brasileira tenha falhado. Nós falhamos. Outras sociedades já teriam posto esse consórcio autoritário que governa o Brasil hoje abaixo há muito tempo. E nós permitimos que esse espetáculo degradante persistisse e estamos contando com pressões estrangeiras para gerar um fato novo que possa estimular reações internas. Aí vem a minha resposta para a sua pergunta. Isso aí vai mudar o cenário brasileiro? Isso bagunça, isso impacta, isso gera barulho, isso incomoda, isso afeta diretamente a vida das pessoas que são culpadas diretamente pela construção dessa arquitetura de censura e de autoritarismo a que nós estamos submetidos. Mas isso não passa borracha e tira o problema de cena. Vai ter que ser acompanhado de reações internas. Infelizmente, o que a gente vê é uma solidariedade entre os presidentes das casas legislativas, Hugo Mota, Davi Alcolumbre, respectivamente presidente da Câmara e do Senado, manifestaram solidariedade ao Alexandre de Moraes. A gente vê uma solidariedade da instituição STF como corpo, né? E, obviamente, uma solidariedade do Executivo. Mas há alguns sinais. A gente viu ali a manifestação divergente do Luiz Fux em votação no Supremo, em relação à medida cautelar do Bolsonaro. A gente já houve alguns rumores que vêm chegando até a imprensa tradicional de que existem alguns desconfortos também de alguns dos ministros do Supremo com essa nota. Então, pode ser que essas pressões ajudem também a percepção clara da dificuldade que o Trump e o governo americano podem criar para essas pessoas individualmente. Pode ser que isso vá gerando também fraturas internas no próprio regime, que eu também vinha comentando no programa, estou sempre escrevendo sobre isso e falando sobre isso, que regimes autoritários também costumam cair quando há fraturas internas. E isto tudo que nós estamos vendo no Brasil resulta de um acordo de conveniência. Quando a conveniência já passa a não existir mais e a aliança se torna inconveniente,
isso pode fazer com que essa estrutura rache. Então, assim, isso pode nos ajudar muito a gerar impactos reais nesse regime, mas não para por aí. A gente precisa fazer o nosso trabalho aqui é o dever de casa também, senão não adianta, né, Camila? Exatamente, Lucas. Inclusive, com essa história toda aí do Supremo, Alexandre de Moraes e Barroso fazendo piadinha com regulamentação das redes, porque primeiro ele fez a piada e depois veio a sanção, né? Eu te pergunto, de acordo com o cenário, a sua visão de cenário, claro, porque tu não sabe, não está lá dentro do Supremo, mas tu acha que o Barroso e o Gilmar vão continuar nessa entoada de defender o Moraes, sabendo que um tem uma mansão, sei lá o quê, de 22 milhões de reais nos Estados Unidos, que é o Barroso, e o Gilmar Mendes uma faculdade em Portugal? Por enquanto, eles não largaram a mão do Moraes. Por enquanto, eles não largaram, eles estão insistindo, eles estão dobrando a aposta, mas também já ouvi aí, na própria CNN também houve a divulgação da informação, da apuração dos repórteres de que Gilmar Mendes teria feito uma reunião com parlamentares do PL para perguntar o que é que poderia ser feito, enfim, iniciar um diálogo. A própria manifestação do Barroso já me pareceu uma manifestação um pouco mais contida, meio sensibilizada com o que estava acontecendo. Então, eu acho que existe um impacto que eles estão sentindo. E se as coisas continuarem numa crescente, e as informações também dão conta de que o Trump tem uma lista de uma escalada de sanções que poderiam ser impostas, se as coisas continuarem numa crescente, eles podem ser diretamente atingidos. Não está descartada a hipótese realmente de Barroso e Gilmar Mendes serem alvejados pela própria lei Magnitsky. Já estão alvejados por interdições de ir aos Estados Unidos, né? E nada impede que também a parte do bolso seja impactada, as operações deles sejam impactadas financeiras, com a aplicação também, a extensão da aplicação de uma lei Magnitsky a eles. O fato é o seguinte, o que a gente precisa afirmar, deixar claro para todo mundo, são duas coisas. Primeiro, que o planeta reconheça que abusos de poder, violações de direitos fundamentais estão sendo perpetrados no Brasil através do Poder Judiciário. Que Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos com as suas decisões, que agrediu interesses de cidadãos norte-americanos, o que motiva e justifica plenamente o seu enquadramento dentro da lei Magnitsky. O próprio criador da lei Magnitsky se manifestou questionando a inclusão do Moraes nessa lei, mas claramente ele está mal informado ou mal intencionado, a gente não sabe no que ele está alegando. O Moraes ele se enquadra, sim, nas determinações do que se espera enquadrar na lei Magnitsky, porque o que aconteceu no Brasil já levou à morte de pessoas presas por aqueles julgamentos draconianos do 8 de janeiro, e os direitos fundamentais estão sendo... A gente não sabe, Camila, até a gente aqui que está nesse programa falando com quem nos assiste, a gente não sabe se o que a gente está falando, se isso vai ter consequências, e sem base em qualquer regra antecipadamente prevista. É com base no arbítrio, na vontade, no que dá na telha do jogador. A gente não sabe se a gente vai ter consequências. A gente não tem segurança no exercício da nossa liberdade de expressão, que é fundamental até para o nosso ofício, porque nós fazemos aqui. A gente se expõe quando a gente emite as nossas opiniões. A gente pode ter consequências com base em nada, tiradas da imaginação criativa de um julgador, que não se fundamenta nos alicerces constitucionais. Então, é óbvio que existe uma situação anormal no Brasil e que é justo que esse tipo de movimento seja feito. Mas eu queria me focar um pouquinho no artigo do Bernardo Santoro, o que ele discute no texto sobre essa questão da soberania, que a primeira reação que a gente vê é Eduardo Leite, por exemplo, governador do Rio Grande do Sul, supostamente um político de oposição, supostamente, com aquele DNA tucano dele. Eduardo Leite se manifestou dizendo que a gente pode até discordar de algumas coisas, algumas decisões do Moraes. Discordar, como se a gente estivesse conversando numa mesa do bar, discutindo ideias, e não lidando com o tirano. A gente pode discordar de algumas coisas que ele decidiu, mas é um absurdo que ele seja sancionado por autoridades estrangeiras. A questão tem que ser resolvida aqui. É um assunto brasileiro. Viva a nossa soberania. E etc, etc e tal. E é exatamente essa palhaçada que a esquerda está
tentando instrumentalizar retoricamente de soberania nacional, coisa que eles nunca defenderam, nunca acreditaram, a gente também já falou sobre isso aqui. Essa palhaçada não se sustenta pelo simples fato de que o fato de o Brasil estar recebendo sanções e não sendo invadido já resulta do reconhecimento de uma soberania do Estado brasileiro. O governo norte-americano está aumentando tarifas, o que é legítimo numa política comercial, é soberania dos Estados Unidos decidir, e eles estão aplicando uma lei que dificulta a vida de brasileiros, no caso específico do Alexandre de Moraes, mas em negócios, em relações comerciais que envolvem estrutura norte-americana, envolvem empresas norte-americanas. Está dentro da área de influência da soberania norte-americana. Não há nenhuma agressão à soberania brasileira no que os Estados Unidos estão fazendo. Há uma agressão aos fundamentos da soberania interna do Estado brasileiro, que se alicerça na teoria contratualista, o Bernardo faz referência a isso no artigo, tanto numa visão contratualista mais liberal, mais individualista, como a de um John Locke, quanto na visão mais coletivista e democratista de um Jean-Jacques Rousseau, alicerça-se a soberania interna de um Estado sobre o território no povo, na autoridade popular, legitimando essa soberania. E ela é legitimada mediante a manutenção saudável dos canais de expressão da vontade popular através dos seus representantes. Quando o poder judiciário brasileiro surrupia esses espaços, esses canais de expressão, e nós passamos a ser governados por esse consórcio autoritário, essas bases populares da nossa soberania estão minadas. Então, quem está agredindo soberania, de fato, é quem está aqui dentro destruindo a democracia brasileira. Os Estados Unidos, nada do que foi feito pelo governo Trump até agora, e com certeza nada do que será feito adiante, porque ninguém vislumbra a sério uma hipótese de tanques americanos sendo enviados para o Brasil, nada do que está em plano, do que está em discussão, viola a soberania brasileira, a autoridade do Estado brasileiro. Nada significa ocupação territorial ou desconhecimento da autonomia, da independência do Brasil. São medidas que estão dentro da órbita de influência da soberania norte-americana. Se elas afetam os interesses brasileiros, se elas nos prejudicam, se elas baqueiam a nossa economia, por assim dizer, isto se deve ao fato de que a soberania é sempre relativa e os países têm relações de dependência, sobretudo porque, pela sua história, pelas suas opções, pelas suas escolhas, pelos cenários geopolíticos em que esses países se desenvolveram, esses países ficam em situações mais frágeis. O Brasil não é uma potência como são os Estados Unidos e nós dependemos muito das nossas relações com os Estados Unidos. Paciência. Paciência, é um imperativo da realidade. Que o nosso governo e as nossas autoridades atuassem de maneira a reconhecer esse imperativo. A responsabilidade é deles, Camila. Lucas, tu falou em democracia, em liberdade. Tem esse artigo do João Loyola, que eu achei extremamente bom também, que ele fala como o STF, o Executivo e o Legislativo restringe a liberdade em nome da democracia. E no programa passado, a gente falou que a democracia, ela virou uma narrativa, né? É uma palavra para defender coisas totalitárias, né? Uma forma de defender a censura, de defender o totalitarismo. Virou artigo, né? E ele começa com uma aspas, né? Eu amo a democracia, eu amo a república. Chanceler Palpatine, momentos antes de instaurar o Império Galáctico, usando Star Wars, inclusive. Esse artigo está excelente. Como que o silêncio do legislativo está ajudando na implementação da censura? Porque muito se fala do Supremo, porque o Supremo, mas e aí o Congresso Nacional? Que está vendo tudo isso acontecer, faz parte deste consórcio, faz parte desse ecossistema, mas está caladinho. E aí o único que está tomando pedrada ali é o Supremo. Pode falar um pouquinho sobre esse artigo? Camila, primeiro respondendo a tua pergunta, como o silêncio do legislativo ajuda a manter esse império de censura e de autoritarismo do judiciário? Isso. De a maneira absolutamente fundamental. Porque o poder
constitucional republicano que tem legitimamente a prerrogativa para resolver este problema é o legislativo. Existe, pelo menos em virtualidade, em teoria, uma saída legal para o que o Brasil vive hoje, que é uma saída mediante uma tomada de posição à altura do tamanho do problema, com virilidade, com vigor e com punições por parte do legislativo. Mas o legislativo, aí eu me permito uma pequena retificação, ele não está em silêncio neste momento. Sob a figura das presidências das casas, Hugo Mota, senhor presidente da Câmara dos Deputados, e Davi Alcolumbre, senhor presidente do Senado Federal. Eles falaram, eles se manifestaram a favor do Moraes. Mas eles abriram a boca. Eles não estão em silêncio, eles estão demonstrando expressamente a sua cumplicidade com o que está acontecendo. Não defenderam, não se deram ao respeito de defender a instituição que eles representam. Não ergueram a voz para defender o poder liberal por excelência, que é o poder legislativo, que representa os diversos setores de opinião da sociedade, para controlar, para fiscalizar, para limitar os arroubos dos outros poderes, especificamente do executivo, mas, infelizmente, no caso brasileiro, o ativismo judicial, que não é um fenômeno exclusivo do Brasil, um fenômeno que afeta as democracias ocidentais de maneira geral. É uma crise que a gente precisa lidar no direito, sob inspiração de algumas teorias, como o neoconstitucionalismo. Mas, no caso brasileiro, a coisa passou do ponto de tal maneira que, de fato, a gente tem um regime instaurado. É um regime híbrido, com elementos marcadamente autoritários, que viola, surrupia prerrogativas fundamentais dos outros poderes, dos cidadãos, e o legislativo, que seria o remédio, não age, nada faz. Ao contrário, está de mãos dadas, nesse momento, a primeira manifestação das autoridades. Primeiro teve o Flávio Dino, que fez um discurso dizendo que não é comunista. De repente, ele deixou de ser um comunista nomeado para o STF, como se orgulhou de falar o Lula, né, quando nomeou o Dino. Ele não é mais comunista, ele está falando em nome do liberalismo. Ele está falando, não somos nós aqui do Instituto Liberal, não. O Flávio Dino é o grande representante do liberalismo no Brasil hoje. Estão defendendo... Aliás, o Brasil é o grande defensor do liberalismo econômico no mundo hoje, contra as tarifas do Trump. Até parece que o Brasil é um mercado altamente aberto e desregulado. Até parece que a gente é exemplo de alguma coisa para dar aula para o mundo sobre isso. Até parece. Lucas, só um parênteses. Haddad disse na quinta-feira de manhã que o Brasil é a democracia mais consolidada do mundo. Pode seguir. Democracia mais consolidada do mundo, exatamente. Consolidada a democracia na acepção deles. Aí vem a provocação que você fez ao começo, quando você fez a pergunta. A democracia utilizada como retórica, disfarce retórico para os conchavos e as práticas autoritárias. Isso não é novo. Basta nós consultarmos o nome de países autoritários que falam em República Popular Democrática, a Coreia do Norte é um caso. Usam a palavra república ou a palavra democracia como disfarces para legitimar os seus regimes autoritários ou totalitários, dizendo que eles representam o povo, a massa, o conjunto da nação, quando, na verdade, são regimes que são capitaneados e conduzidos por uma meia dúzia de líderes que se encastelaram em posições de poder. A palavra democracia, a ideia de democracia, ela é anterior à ideia liberal, é uma ideia da antiguidade clássica. A gente vai encontrar a democracia, por exemplo, na Atenas, a cidade-estado grega, a famosa democracia ateniense, que era um regime muito diferente do que a gente conhece hoje. Era um regime da ágora, da praça pública, um regime sem representação, democracia direta, né? Que, inclusive, Rousseau evoca como um modelo ali no século XVIII. Agora, na modernidade, quando a gente fala em democracia, a gente está falando da democracia liberal, uma democracia que associa a preocupação em que a maioria das pessoas participe do processo de escolha dos ocupantes de cargos públicos, de cargos do Estado, sim, por um lado, mas, ao mesmo tempo, também a proteção dos direitos das minorias, da sua representação e da sua expressão, da sua organização, da sua associação. Os direitos individuais, que têm que estar prescritos como cláusulas pétreas no ordenamento jurídico do nosso Estado de Direito.
E é justamente isso que está sendo destruído no Brasil com essa atividade descontrolada do judiciário. O artigo do João Loyola, que é um associado do IFL-BH, que vem contribuindo bastante com o nosso site recentemente, é um colunista relativamente recente do Instituto, mas que tem nos brindado com artigos excelentes. O artigo dele vai nessa direção, ele vai chamar a atenção usando a alegoria do Star Wars. Para quem não conhece, Star Wars é inspirado na República Romana. Você tem ali o Senado romano, o Senado galáctico, no Star Wars, e um dos senadores, que ocupa a posição de chanceler, declara que, em nome da democracia, estavam acontecendo uma série de revoltas separatistas na República Galáctica, como se chamava aquele regime fictício do universo criado por George Lucas. E um desses senadores, na posição de chanceler, que é o chanceler Palpatine, que tem, inclusive, poderes, ele controla a chamada força, né? Ele é um Lord Sith, como se chama no universo de Star Wars. O chanceler Palpatine declara que, em nome da República, em nome da democracia, em nome da liberdade, da segurança das pessoas, é preciso concentrar poder em poucas mãos para que essas mãos imponham a ordem, impeçam o esgarçamento da sociedade. Então, em nome disso tudo, ele declarou aberto o primeiro Império Galáctico, como aconteceu na Roma Antiga, em que o imperador concentrou poderes, destruiu a divisão de poderes, que não era exatamente uma divisão liberal na época, mas havia uma repartição de poderes em Roma, e o imperador acabou com isso e concentrou poder. Em Star Wars acontece a mesma coisa, em nome da segurança, da ordem, do bem de todos, da sociedade se manter unida, estável, equilibrada. E aí o Palpatine, ou Darth Sidious, o nome dele como Lord Sith, se torna o primeiro imperador galáctico com plenos poderes. E é mais ou menos o que acontece aqui no Brasil, e que em nome também da ordem, da paz, contra o extremismo, contra os golpistas, contra o terrível movimento de 8 de janeiro, que, para usar uma expressão do Lula, na verdade seria uma marolinha, não tinha nenhuma possibilidade de impactar as instituições brasileiras. Mas eles conseguiram criar uma ficção ridícula que contaminou as esferas oficiais, de que aquilo poderia abalar as nossas instituições, acabar com a nossa democracia. E, em nome disso, eles concentraram poder, criaram instrumentos de exceção, aprofundaram aqueles inquéritos absurdos que já tinham começado no próprio governo Bolsonaro, em 2019, e não querem largar essa hipertrofia de poder. Continuam impondo até imposto de operações financeiras. Uma decisão monocrática ali na cúpula do judiciário impõe ao legislativo a sua vontade de maneira claramente inconstitucional. Eles não querem ceder, não querem devolver à sociedade, através dos seus canais de representação, o poder que lhe compete, exatamente como Darth Sidious não quis devolver à República Galáctica os poderes que lhe competiam, Camila. Ô, Lucas, tem um trecho aqui que eu gostei bastante. Vou subir aqui na tela. Nos últimos anos, bem esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo destacar. Nos últimos anos, um consórcio silencioso se formou entre ministros do Supremo Tribunal Federal, setores do Executivo e parcelas do Congresso Nacional. Esse consórcio se apresenta como defensor da democracia, mas, na prática, elimina seus pilares essenciais. A retórica da proteção institucional tem servido como disfarce para a centralização do poder, a supressão do dissenso e a imposição de uma hegemonia narrativa. Sob a justificativa de garantir a ordem democrática, instala-se um regime que limita liberdades, criminaliza opiniões e transforma interpretações jurídicas em instrumentos políticos. Não se trata de excessos eventuais ou falhas técnicas, mas um método articulado, sustentado por conveniência e blindado pelo medo. Eu queria que tu falasse sobre isso, sobre como mina os seus pilares essenciais. Quais são os pilares essenciais da democracia e tem como a gente reaver esses pilares? Pilares essenciais da democracia, como eu disse, no sentido liberal. É a democracia liberal, não é a democracia ateniense, a democracia antiga ou a democracia direta preconizada por Rousseau. Os pilares da democracia liberal são um regime difícil de se consolidar. Tocqueville, no século XIX, que é uma figura até que a gente vai mencionar hoje ainda, né, no programa, Tocqueville foi um dos primeiros autores a reconhecerem a inevitabilidade da ascensão
de um certo nivelamento da massa das pessoas e o seu ingresso na participação política. E, embora ele não falasse isso com total felicidade, porque ele reconhecia que havia vantagens em uma estrutura aristocrática. Mas era inevitável, e o esforço que os liberais deveriam fazer naquele momento seria o de equilibrar essa ascensão democrática com a preservação da liberdade individual, com a preservação das franquias de liberdade individual com que os liberais, por natureza, se preocupam. E isto é exatamente o que define, o que conceitua a democracia liberal. A democracia liberal é um regime que tenta associar a preocupação democrática com a participação majoritária na escolha dos ocupantes de cargos de governo, poder executivo ou legislativo, com a preocupação liberal em proteger a individualidade, a esfera privada. E como é que você faz isso? Você faz isso se você tiver eleições regulares, em que os partidos têm liberdade para se organizarem, para as pessoas se associarem aos partidos, votarem nos partidos que elas quiserem, liberdade de expressão para que os partidos e os seus defensores possam divulgar o seu ponto de vista, e também, porque nós não vivemos num mundo perfeito e cor-de-rosa, criticar os pontos de vista dos outros partidos. Isso faz parte da disputa político-eleitoral e político-ideológica dentro de uma estrutura democrática, em que as pessoas não corram esse risco de ser silenciadas por manifestarem o seu ponto de vista, a sua adesão a uma determinada agenda, que elas tenham essa liberdade e possam promover, com isso, a alternância dos ocupantes do poder, sem haver um editor da sociedade, um tutor da sociedade que determine quem pode chegar no poder e quem não pode. Inclusive, o Loyola, no artigo dele, ele fala muito bem, traz exemplos de atentados que esse regime que vive no Brasil hoje promoveu, quando ele fala do jornalista Alan dos Santos, que é um desafeto meu, eu não tenho nenhuma admiração por ele, honestamente, tenho muitas críticas a Alan dos Santos, mas é um absurdo que ele teve as contas dele bloqueadas, os meios de sustento dele destruídos, passou a ser tratado como um foragido internacional, sem o devido processo legal, sem direito ao contraditório efetivo. Na mesma linha, a gente tem o deputado Daniel Silveira, foi condenado à prisão. Tá? Desculpe, pessoal, tá difícil. Foi condenado à prisão, perda de mandato e cassação de direitos políticos por declarações que ele fez em vídeo, por mais ofensivas que fossem, porque ele falou, né? Ele falou, aí ele é condenado. E a gente tem também o ex-procurador Deltan Dallagnol, também político eleito com mandato, com mais de 340 mil votos do eleitorado, e o Deltan foi cassado com base numa interpretação subjetiva de atos administrativos que nem resultaram numa condenação judicial. Ele foi condenado monocraticamente, né, a perder o seu mandato por causa disso. Então, em todos esses casos, os elementos se repetem. O processo é excepcional, a motivação é política, o que argumenta o nosso Loyola, e a sanção é travestida de tecnicalidade, ela sempre em nome da ordem democrática, mas na prática a vontade do eleitorado, a vontade da sociedade representada através desses parlamentares e a difusão livre de uma ideia, de um partido, de uma ideologia, que é o que é feito pelos influenciadores, pelos jornalistas, pelos comunicadores, isso tudo está cerceado. Então você não tem uma atmosfera legítima e saudável de uma democracia liberal autêntica. É possível recuperar? É possível recuperar se a gente punir, controlar, estancar a sangria dos abusos que estão sendo praticados hoje. Isso a gente faz atingindo os alvos que os perpetram. Não tem outro jeito, não tem outra saída. A gente precisa aumentar o custo deles para manterem as coisas como estão e pressionar o fator central para a manutenção desse estado de coisas, que é, como você bem apontou, a inércia e a conivência. Pior ainda do que a inércia, a conivência aberta e declarada, que é o que a gente viu de Hugo Mota e Davi Alcolumbre, do Poder Legislativo. Perfeito, Lucas. Inclusive, tem uma carta aberta à Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e essa carta ficou tão bem escrita, claro, pela Lexon. Quem poderia imaginar que não ficaria sensacional, né?
que a gente usou ela numa live da revista Exato, de tão sensacional que foi a resposta que eles deram ao pessoal que fez a carta acho que Carta da Democracia, um negócio assim, da USP. Foi maravilhosa a resposta. É a Carta em Defesa da Soberania. Soberania, isso. Da democracia foi em 2022. Já mudou a palavra que está sendo utilizada por eles, né? Agora é a soberania. Democracia é coisa do passado, já sou cringe já, né? Não, estou perdida no tempo, agora é soberania. E eles falam que a soberania não é manto para impunidade e nem para perseguir pessoas, nem para ter uma postura ditatorial. Criticam muito os signatários da carta, que são de diversas áreas, inclusive, tem uma parte aqui que eles até citam isso. Não, peraí, isso aqui é da carta daqui. Eles citam uma parte que fala da quantidade de gente que assinou essa manifestação em carta em defesa da soberania. Aqui, ó, professores, juristas e políticos. A carta da USP, e eles fazem uma estrutura de resposta sensacional, que eu acho que a USP ela não respondeu porque ela não tem capacidade para responder, porque eu acho que se tivesse capacidade, eles tinham respondido isso, de tão bom que ficou. E ele, dentro do texto, diz assim, ó, reivindicar a soberania é legítimo, mas brandi-la como escudo retórico contra qualquer forma de crítica ou responsabilidade externa é transformar um princípio constitucional em álibi de autossuficiência moral. A recém-anunciada Carta em Defesa da Soberania, subscrita por instituições públicas e setores da sociedade civil organizada e encabeçada pela São Francisco, que é a faculdade da USP, pessoal, padece exatamente dessa confusão. Invoca a soberania como se ela fosse atributo do Estado e não limite de seu poder. E a carta da USP meio que tipo, não tem que ter limite de poder para os donos do Estado, né? Defendendo mais ou menos esse tipo de soberania, soberania do Supremo. E a Alexson vem e vral, dá uma resposta e eu gostaria que tu comentasse. A soberania, infelizmente, ela muitas vezes ela funciona como um argumento para justificar o conforto dos autoritários. Nós estamos muito bem aqui, queremos que nos respeitem enquanto nós mandamos e desmandamos, violando as bases, que é o mesmo raciocínio que o Bernardo Santoro construiu no artigo dele, né? Minando as bases do que a gente chama de soberania interna do Estado, que são as bases populares, da legitimação popular, né? da expressão da vontade dos indivíduos, dos cidadãos. Eu tenho a honra imensa de ser um dos signatários dessa carta, dos deixe-me ver o número exato, nós tivemos até o momento 105, né, assinaturas dessa carta aberta à faculdade da USP, defendendo que soberania não é manto para impunidade. Inclusive, mais adiante, aí, nesse mesmo parágrafo que você leu, Camila, a carta diz que soberania em uma república constitucional não é sinônimo de imunidade política, nem de autoridade moral incondicionada, tampouco é o direito de violar direitos. A soberania que merece respeito internacional é aquela que nasce da fidelidade a princípios universais: liberdade, justiça, igualdade perante a lei, e não da negação deles em nome de um projeto de nação tão vago quanto impositivo. Então, assim, os verdadeiros inimigos dos alicerces da soberania são aqueles que estão dentro do país minando esses alicerces, e não a autoridade estrangeira. A carta ela vem protestar e declarar isso, e, ao mesmo tempo, aponta objetivamente o caso da cabeleireira Débora Rodrigues, condenada sem antecedentes a 14 anos de prisão porque escreveu Perdeu o Mané com batom numa estátua, o caso do Clesão, que morreu na prisão porque estava nas manifestações de 8 de janeiro, foi preso e morreu lá na cadeia sem serem atendidos os seus apelos, né, por um tratamento minimamente humanitário. Enfim, tudo isso envolvendo decisões do ministro Alexandre de Moraes e dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A carta faz menção a tudo isso e questiona onde estava a OAB, onde estavam essas entidades representativas, onde estão essas entidades, porque isso continua acontecendo.
Os processos não acabaram. As violações seguem a ser persistentemente implementadas. O inquérito infinito das fake news não foi encerrado. Esse poder arbitrário que o judiciário arrogou para si continua em vigência. Onde estão as entidades representativas do setor advocatício, do profissional do direito, para se manifestarem contra esta ordem de coisas, para defenderem o respeito aos seus representados, que são os advogados, que têm dificuldades, muitas vezes, de ter acesso a informações relativas aos processos, para defenderem justamente, devidamente, os seus clientes? Onde estão essas entidades quando o direito pátrio é rasgado despudoradamente pelas autoridades brasileiras? E, com isso, a soberania popular é explicitamente deslegitimada por esta mesma burocracia que hoje nos governa, que hoje impõe ao povo brasileiro as suas vontades, que hoje faz a sociedade brasileira de refém dos seus arroubos voluntaristas. Onde estão essas autoridades? Onde estão essas entidades representativas que subscrevem esse manifesto? Entidades representativas do direito, mas também temos a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, representando aí os profissionais do jornalismo, os meus colegas de faculdade, me formei em jornalismo, cujo valor fundamental deveria ser a liberdade de expressão, consequentemente a liberdade de imprensa, e também é um pilar de uma sociedade livre, democrática e aberta. Essas entidades deveriam se levantar ardorosamente em defesa desses valores, desses princípios, dessas prerrogativas. Onde estavam e onde estão elas para se levantarem em defesa desses valores? Estão se levantando contra o Donald Trump. Estão se levantando contra uma decisão ou uma sucessão de decisões soberanas do Estado norte-americano. São decisões de soberania dos Estados Unidos. Já falamos aqui quando comentamos o artigo do Bernardo. A soberania brasileira não está sendo violada. O que há é que as nossas autoridades acham que podem brincar de administrar um país sem sofrer consequências. E o Brasil é um país frágil, é um país extremamente dependente. Relações econômicas fundamentais, nós temos dependência com outras nações. Assim como também nós temos a nossa importância, é verdade, a importância na produção de commodities, como celeiros do mundo. Mas nós temos muitas dependências. E se um país toma decisões dentro da sua órbita de influência e afetam esses pontos sensíveis de dependência, isso não é uma violação da nossa soberania. Isso é uma consequência da nossa incompetência, uma consequência do nosso atrevimento de nós queremos nos meter onde não somos chamados, fazer lei onde nós não temos capacidade, fazendo militância junto com os BRICS, contra o Ocidente, contra Israel. Vamos posar, tirar fotinho, aparecer em videozinho. Não é, presidente Lula? Né? Posando como guerreiro da democracia, o guerreiro do sul global. Vamos fazer esse showzinho, atrair os holofotes para nós? E aí dos outros se reagirem, se tomarem uma atitude que está dentro das suas competências, do seu poder e da sua soberania, da sua área de influência. Ai deles, problema deles, a gente vai chiar, vai reclamar, vai escrever cartinha. O Trump está nem aí para a cartinha desse pessoal. O Trump não está nem aí para a cartinha desse pessoal. Agora, eu garanto a vocês que as vítimas do regime autoritário brasileiro, juridicocrático brasileiro, elas dariam valor se as entidades representativas desses setores se manifestassem devidamente diante do que está acontecendo aqui, que realmente fica dentro da nossa órbita de influência. Perfeito, Lucas. Inclusive, um destaque aqui no texto diz o seguinte: a carta da USP parte da premissa de que o Brasil está sendo vítima de uma intromissão externa, indecorosa, mas o que se rotula como intromissão é, na verdade, o exercício legítimo da crítica democrática e da responsabilização internacional quando um Estado, qualquer que seja, se afasta de seus compromissos com os direitos fundamentais e com a lisura institucional. As nações são ilhas morais. A soberania nos marcos...
As nações não são ilhas morais. É que eu estou sem óculos. A soberania nos marcos do direito internacional contemporâneo convive com deveres que transcendem fronteiras, dever de proteger, dever de respeitar, dever de prestar contas. Tu pode comentar esse parágrafo? Eu achei sensacional. Não, tanto do ponto de vista do Estado norte-americano, né, o Bernardo, que a carta da Lexon, é porque o Bernardo ele tem o artigo dele tem o mesmo espírito dessa carta. Na prática está tudo ligado, né? É o mesmo ponto de vista sendo expresso, porque é um ponto de vista sumamente liberal. O liberalismo defende o Estado de direito e, portanto, ele não é anarquista, e esse Estado precisa exercer soberania. Então, a soberania do Estado territorial, o Estado-nação, isso também é uma ideia acolhida dentro de um universo, de um espectro de pensamento liberal. Não é que os liberais sejam inimigos dessa ideia, contra essa estrutura. Mas essa soberania tem de estar alicerçada em parâmetros de direitos humanos fundamentais, de liberdades individuais básicas, que o liberalismo não pode abrir mão de defender, de subscrever, de resguardar. Então, o Estado ele tem o direito de tomar posições como impor sanções. Isso está no direito internacional, faz parte das possibilidades constitucionais, assim como a Constituição brasileira reconhece ao cidadão que tem os seus direitos atingidos no território brasileiro de pedir ajuda e se manifestar no exterior. E é isso que... Aí vem o outro lado da moeda, da questão, né? Eu disse tanto do ponto de vista do Estado quanto do ponto de vista dos indivíduos atingidos, o que Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo Filho estão fazendo no exterior, quando dialogam com autoridades estrangeiras e divulgam o arbítrio praticado no Brasil, inclusive contra eles próprios, contra o próprio Eduardo, contra o seu pai, que foi presidente da República. Quando eles fazem isso, estão exercendo um direito que eles legitimamente têm de expressar ali que são perseguidos, que são alvos, e pedir ajuda para a proteção, para o resguardo dos seus direitos, pedir ajuda internacional. É legítimo, é previsto no próprio ordenamento jurídico brasileiro que isso possa ser feito. Não que o nosso ordenamento jurídico hoje tenha tanta importância, porque o próprio STF não está nem aí para ele, mas o nosso ordenamento jurídico contempla esse valor fundamental de que você, sendo vítima, você possa se socorrer de ajuda estrangeira, denunciar os abusos de que você é vítima. Então, o texto da carta ele chama a atenção para isso. E mais adiante, eles vão dizer, nós vamos dizer, né? Porque, repito, eu tenho a imensa honra de ser não o autor da carta, mas um dos seus signatários, junto com muita gente boa, muitos amigos que subscreveram esta carta. Eles vão dizer mais adiante que se há algo que fere a soberania do Brasil, não é a crítica, que é o que Eduardo Bolsonaro, na prática, o que eles fazem é isso. Estão criticando, né? E o Estado norte-americano, quando sanciona o Brasil, ele sanciona o Brasil reconhecendo que o Brasil é um Estado autônomo, é um Estado soberano, ele sanciona o Brasil, está aí a lista dos signatários, o professor Picken, a Kátia, né, estão entre os signatários, Leonardo Corrêa da Lexon, que também é colunista antigo do Instituto Liberal, o professor, o André Burger, não gosta que chame de professor, é um empresário, né, o nosso conselheiro André Burger, o André Marsiglia também da Lexon, grande jurista. Enfim, só grandes figuras subscrevendo essa carta. Bernardo Santoro está aí, não por acaso, vocês vejam que o espírito dos textos que o Bernardo vem escrevendo vai na mesma linha do que a Lexon subscreveu. A Carol Esponza, que hoje é comentarista, ela foi candidata pelo Partido Novo, aqui à prefeitura aqui do Rio. Enfim, vão passando os nomes aí. E na prática, aí mais adiante, como eu estava dizendo, a gente tem o Flávio Gordon, também um grande escritor, intelectual, autor da Corrupção da Inteligência, pela Record. Gianluca Lorenzon foi um nome oriundo do Instituto Mises, também integrou a equipe do Paulo Guedes, do governo Bolsonaro. Hélio Beltrão, fundador aí do Instituto Mises Brasil, Ivanildo Santos, do SFL, o professor Ives Braguitoni, hoje é do Mises. Mauad é uma grande figura do Instituto Liberal. A Karine Amorim,
hoje atua na liderança do Partido Novo, também foi do Instituto Liberal. Tem uma figura não tão importante que sou eu, que está aí no número 59 da lista. Enfim, muitas grandes personalidades aí que nós conhecemos, que subscreveram. A Marina Helena, também do Novo, também foi candidata. Matheus Bandeira, igualmente, no Rio Grande do Sul. Matheus Schilling também é ligado ao partido, enfim. Uma participação aí do Partido Novo na subscrição dessa lista também, de lideranças do Partido Novo. O professor Paulo Moura, que também é um divulgador, comenta as questões contemporâneas. O professor Rafael Nogueira, também historiador, conhecido por abordagens sobre a monarquia brasileira. Constantino, que foi liderança do nosso Instituto Liberal e é alvo das perseguições de Alexandre de Moraes. Rodrigo Saraiva Marinho, também conhecemos, é diretor hoje do Instituto Livre Mercado. Rubem Novaes, também foi do Instituto Liberal. Sidney Stahl, também ligado ao Partido Novo. Enfim, professor Biratã Jorge Ório, grande decano da Escola Austríaca de Economia. Esse é o naipe das figuras que subscreveram esse documento. E como eu estava dizendo, mais adiante, a gente tem no texto dizendo que se há algo que fere a soberania do Brasil, não é a crítica vinda de fora, é o autoritarismo que brota de dentro e o silêncio cúmplice de quem só se indigna quando lhe convém, que é justamente o caso dos senhores Hugo Motta e Davi Alcolumbre. Repito, eu acho que uma das nossas prioridades é pentelhar esses dois, que não estão fazendo o que deveriam, não estão à altura do papel, da função que ocupam, e que muita gente da oposição brasileira, do bolsonarismo, apoiou que essas pessoas estivessem ocupando. Defendeu que eles fossem eleitos presidentes da Câmara e do Senado, porque teriam vagas em comissão. Esse era o argumento estratégico. Pois, muito bem, o senhor Hugo Motta não deixou sequer que essas comissões se reunissem e fechou até o ar-condicionado, como bem dissemos no programa anterior, para que elas não pudessem se reunir. E agora os dois se manifestam em público em defesa do Alexandre de Moraes e não das vítimas desses processos absurdos que vêm persistentemente alvejando cidadãos brasileiros. Deixamos de ser, continua o texto, plenamente soberanos, pelo menos desde 2019, fatídico ano da oficialização dos inquéritos de ofício que se iniciaram não contra algum político arrebatador de paixões, mas contra meios de comunicação indesejados, pilares da democracia liberal, além das prisões à margem do devido processo legal e de todos os abusos correlatos. Em sua miopia, essa é a palavra, os signatários da carta da USP, que essa carta está respondendo, preferem não enxergar que só tornaremos a ser soberanos se e quando retomarmos o primado da Constituição e das leis, em detrimento dos caprichos dos detentores do poder. Lucas, outro texto que eu achei também muito bom para o momento que nós estamos passando é esse aqui do... Peraí, deixa eu pegar o nome dele aqui. João Loyola. Esse cara também é bom, né? Andei pegando uns textos dele para fazer carroção. Meu Deus. O cara é bom. Uma escrita gostosa, uma escrita boa de ler. Movimento estudantil, hegemonia de esquerda e o desafio do pluralismo. Eu falo isso porque a quantidade de jovens defendendo o Moraes, o PT e essa postura mais fascista, mais ditatorial é absurda. Ao mesmo tempo que cresce a defesa pelo totalitarismo, o QI diminui, porque o QI hoje de um jovem dessa nova geração aí já tem entre 82 e 83, de um chimpanzé 87. Gente, é sério isso, um recém-nascido deveria já nascer com QI 100, do brasileiro está nascendo em 78. Tem alguma coisa de muito errado. Se chegar a 75, nos tornamos uma sociedade de retardados mentais, porque abaixo de 77 é retardo leve. O negócio aqui está complicado. E tudo isso é culpa da estrutura estudantil que foi formada lá desde a época. Aí eu culpo Fernando Henrique Cardoso, embora o Lucas não goste disso, mas culpo Fernando Henrique Cardoso. Por favor.
desse sucateamento da educação para chegar onde a gente chegou. E aí vai uma curiosidade, para quem não sabe, quem fortaleceu o movimento dos Sem Terras foi o Fernando Henrique Cardoso. Quem começou a financiar de uma forma mais contundente o movimento foi ele, o movimento terrorista do Sem Terra, e a partir do momento que o Fernando Henrique assume, a qualidade de ensino começa a cair, chegando em total desespero no segundo governo Dilma. E aí eu gostaria que tu falasse a respeito do artigo do João Loyola, que fala justamente sobre a hegemonia da esquerda dentro das escolas e universidades, que impede o jovem de desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de debate. Não, primeiro assim, Fernando Henrique tem inúmeros erros. Ele aumentou a carga tributária, assim, não é que esteja interditado criticá-lo, pelo amor de Deus. Aliás, eu acho que Fernando Henrique tem se comportado de maneira que é um desfavor à sua imagem pública quando ele fica flertando com Lula insistentemente. Ele parece que tem uma paixão pelo PT, que eu não consigo entender, depois de todos os ataques que o PT fez a ele, né? Então, assim, não se acanhe de criticá-lo, não, que ele também merece muitas críticas. É só o fato de que, no campo, principalmente econômico, o governo dele se destaca na história republicana brasileira, o que também não é uma coisa a se glorificar eternamente, louvar eternamente, porque os melhores governos do Brasil, como eu disse quando comentei Michel Temer, um dos melhores governos da história republicana brasileira, assim como o do Fernando Henrique também foi, nesse sentido. Mas os melhores governos do Brasil deixam a desejar. Essa é a realidade. Né? Agora, chegando no texto do João Loyola, é até importante a gente fazer aqui um registro. João Loyola ele faz nesse artigo um histórico do desenvolvimento do movimento estudantil brasileiro e principalmente da vinculação do movimento estudantil brasileiro praticamente de maneira exclusiva às ideias da esquerda e aos partidos de esquerda. Ele faz um histórico da UNE. A UNE foi fundada em 1937, a União Nacional dos Estudantes, como a plataforma de organização do movimento estudantil brasileiro, mas que na prática ficou totalmente vinculada com a estrutura partidária da esquerda brasileira. E aí ele conta no texto que nos anos 50 a UNE participou da campanha do Petróleo é Nosso, uma campanha estatista, nacionalista, já sob influência do PCB, Partido Comunista do Brasil. Durante a ditadura militar, a UNE estreitou laços com o PCB, mas também com o PT mais adiante, e com o PSOL a seguir, quando o PSOL nasce, já durante a Nova República. E nas décadas seguintes, especialmente a partir dos anos 90, surgiu um braço jovem do PCdoB, a União da Juventude Socialista, a famosa UJS, que assumiu o controle quase que sem interrupção da UNE. Passou a dominar, de fato, a UNE. Até hoje, a UJS é a maior força que prevalece dentro do organismo estrutural e institucional da UNE. Mas surgiu, recentemente, a Juventude Livre, que mudou de nome, tinha um nome parecido com o da UJS, União Juventude e Liberdade, mudou de nome para se diferenciar mais claramente, né, da sua contraparte socialista. Surgiu a Juventude Livre, que procura reunir os estudantes liberais e conservadores, e libertários. Tenta fazer uma resistência a essa hegemonia absurda e legítima que desfigura completamente a liberdade da troca de ideias, do enfrentamento de ideias, da discussão de ideias diferentes, num ambiente que se propõe acadêmico e, portanto, deveria efetivamente ser plural, não apenas na retórica, mas na prática. E a Juventude Livre enfrenta grandes desafios para conseguir construir o seu espaço. O Loyola menciona que a UJL já está presente na UFMG, na USP, que nós acabamos de mencionar, né? Apesar de ser um ambiente hostil. Na UFPE também tem representação da Juventude Livre. E na UNB nós temos núcleos locais formados por representantes eleitos nos diretórios centrais ou centros acadêmicos, embora a Juventude Livre ainda não tenha uma capilaridade que possa ser comparada às suas adversárias de esquerda. Ela já cresceu, já conseguiu obter resultados, já conseguiu incomodar. Incomodou tanto que despertou reações típicas da barbárie, Camila, porque
durante o Conune de 2025, que foi realizado há pouco tempo em Goiânia, alguns dias atrás, e o Instituto Liberal apoiou a ida dos estudantes da Juventude Livre para esse congresso. Então, eu acompanhei de perto o que aconteceu. Eles nos mandaram notícias para os institutos da Rede Liberdade, as organizações de defesa do liberalismo, sobre o que estava acontecendo lá durante o Conune, e houve cenas de estarrecer. Nós tivemos agressões físicas. A Gabi, que é a presidente, lá, a diretora da Juventude Livre, a Gabriele Benini, né, é a diretora hoje da Juventude Livre, ela gravou um vídeo dizendo que literalmente tentaram matar, tacaram cadeira em cima, deixaram pessoas sangrando, a representação da Juventude Livre durante o Conune. A Isadora Piana, presidente nacional da Juventude do Partido Novo, e João Fernandes, que foi candidato a vereador por Belo Horizonte, foram alvos dessas agressões, como registra o Loyola, que conhece os dois, né, principalmente o João Fernandes, que foi candidato a vereador lá em BH, e o Loyola é associado do IFL-BH. Eles foram agredidos, a gente vê os cartazes sendo rasgados, as bandeiras da Juventude Livre sendo destruídas, eles tendo que correr, estavam sendo fisicamente perseguidos. Então, não é brincadeira, pessoal, você desafiar uma estrutura que já está tão podre, que a esquerda entranhou de uma tal maneira que você se expõe a risco de vida. É um absurdo, que o movimento de estudantes, o teu filho, você que é pai de alguém que frequenta a universidade, ou que está se preparando para isso, essas pessoas suam, estudam, metem a cara nos livros, nos cadernos, para chegar num ambiente totalitário, que a universidade, ela basicamente é um ambiente totalitário. Dá para usar essa palavra, se você perceber que há uma tentativa de controlar a maneira como as pessoas pensam a todo momento. Infelizmente, essa é a realidade. E a pessoa não pode expressar as suas ideias, ela não pode pertencer a uma associação que diverja do ponto de vista dominante, porque ela está se expondo a um risco de vida. Literalmente é um risco físico, um risco à integridade física. Foi isso, essa lição dura que foi aprendida pelos integrantes da Juventude Livre, que, no entanto, com certeza, não se deixarão intimidar por esses trogloditas, por esses selvagens que produziram essas cenas degradantes durante o Conune. Existem exemplos no mundo, exemplos nos Estados Unidos de entidades representativas de pontos de vista à direita que convivem civilizadamente com a esquerda, mesmo que a esquerda até lá seja dominante no ambiente acadêmico, a esquerda de lá, o tipo de esquerda varia, né? O perfil varia das lideranças, da linha, mas existe uma convivência possível, existem instituições representativas do movimento estudantil conservador, republicano nos Estados Unidos, e participam do ambiente universitário sem sofrerem essas cenas aviltantes que o pessoal da Juventude Livre teve que viver. Então, eu registro aqui a minha profunda admiração. Eu sei como é difícil. Eu também fui estudante na universidade pública. Eu sei como é difícil. Registro aqui a minha admiração pela coragem, pela dedicação desses jovens da Juventude Livre. Minha solidariedade pela agressão bárbara de que eles foram vítimas. Minha condenação mais veemente, o meu repúdio a esses bárbaros da UJS, do movimento comunista, que só poderiam defender a ideia degradante que defendem, desumana, anti-humana, como diria Nelson Rodrigues, que eles defendem, pelo comportamento abjeto que eles demonstraram, e o meu encorajamento para que a Juventude Livre não desista, não esmoreça e continue a sela luta, que é tão importante para o nosso país, Camila. Inclusive, Lucas, eu ia até comentar isso da menina que apanhou, porque com ela, e pela minha percepção, tá? Não vou mentir que eu não acompanhei tanto o caso do menino, acompanhei o caso dela, porque é uma menina, ela é magrinha, ela é novinha, e bateram naquela menina, foram bem agressivos, bem violentos com ela. E tem um trecho aqui no artigo que diz o seguinte:
A missão da juventude liberal é ambiciosa, e de fato é, só que é o que o país precisa. Reconstruir um ambiente universitário baseado na liberdade de expressão, no respeito ao dissenso e na neutralidade institucional. Para isso, será necessário ampliar sua base de apoio, consolidar a presença regional e desenvolver mecanismos próprios de formação de quadros e de financiamento sustentável. A sua presença no CONUNE de 2025, ainda que marcada por conflitos, representa um avanço simbólico. Há poucos anos, a simples ideia de uma representação liberal nesse espaço seria considerado improvável. Se tornou provável, mas eles foram brutalmente agredidos. Eu fiquei besta, deixaram a menina roxa, machucaram a menina de ver, uma menina magrinha, super novinha. Como tu vê, Lucas, essa ambiguidade entre discurso e ação? Porque a esquerda fala muito no vamos aceitar a todos, somos lindos, somos maravilhosos, somos inclusivos. E quando chega o diferente, eles atacam, e atacam uma mulher, na qual eles dizem proteger a integridade física de uma menina. Como tu vê isso? Se não me engano, o Thomas Sowell, eu acho que foi ele, eu posso estar redondamente enganado, mas eu acho que foi ele, mas um intelectual conservador norte-americano comentou que vocês falam tanto em diversidade. Eu quero ver a diversidade de vocês a partir da quantidade de professores e estudantes republicanos que tem no seu departamento da universidade. Aí vocês provam que vocês são diversos. Vocês aceitam a direita. A direita tem direito, com perdão da semelhança dos termos, a direita tem direito de existir, pelo amor de Deus. A gente tem direito de expor nosso ponto de vista. Os nossos autores têm que ser estudados. Não estudado assim, para fingir que estudou, porque aparece num texto como se fosse o Satanás. Né? Estudados mesmo, a gente criar cadeiras, estudar Hayek, estudar Mises na universidade. A gente tem que ter esse espaço aberto. A gente não pode ser agredido porque a gente defende uma parceria da universidade com a iniciativa privada, para criar mais oportunidades, trazer mais recursos. A gente ser agredido porque a gente defende o razoável, defende o mínimo do bom senso, porque a gente tem um ponto de vista diferente. Então, assim, é evidente essa ambiguidade, ela existe, ela está na genética desses movimentos. Nunca foram movimentos, eles sempre se jactam de ter lutado contra a ditadura militar da esquerda pela liberdade, quando todos eles ali estavam pregando, querendo implementar no Brasil a ditadura do proletariado, que seria muito pior. E comparativamente falando, seria muito pior, que uma ditadura claramente totalitária. A ditadura comunista é totalitária, por essência. A União Soviética foi um regime totalitário. Então, a contradição está na alma desses movimentos. Não há que se esperar algo muito diferente das suas manifestações também no campo estudantil. Infelizmente, porque é o ambiente em que essa liberdade, a liberdade de cátedra dos professores, a liberdade de circulação dos conteúdos, de discussão de qualquer ideia. A universidade deveria ser um campo aberto para discutir qualquer doutrina, qualquer movimento, qualquer ideologia, qualquer acontecimento, sem medo de você ser perseguido, perder espaço ou até ser agredido fisicamente, ou pior, ser morto, simplesmente porque você tem uma outra inclinação, porque você tem outro entendimento. Isso é exatamente o oposto do que se esperaria num ambiente acadêmico, por excelência, um ambiente de discussão de ideias, mas, infelizmente, não é a exceção, tá? Não é a exceção. Infelizmente, não é a exceção. Essa é a regra. Perfeito, Lucas. Agora vamos falar de um tema mais tranquilo. Já falou de tanta coisa pesada hoje. Vamos falar de Tocqueville. Inclusive, fez um texto fofíssimo, uma homenagem ao Alex Tocqueville. A gente transformou em Carrossel. Eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito desse... Ele é um liberal francês, já morto... Nossa, a gente nem pensava em existir ainda, 1859. E é engraçado, quando a gente olha essas datas, a gente fala assim, meu Deus, existia coisa essa época, cara. 1800, é quase impensável. Ele morreu em 1859, nasceu em 1805, então ainda antes de 59 já estavam criando-se coisas.
E ele foi aí um cara, como tu disse, que previu a Guerra Fria e teve um grande posicionamento, uma grande contribuição para hoje o movimento liberal. Tu pode falar um pouquinho dele? Pô, Camila, Tocqueville, Alexis de Tocqueville, como você falou, falecido em 1859, nasceu em 1805, e nasceu no 29 de julho. Por isso, o aniversário dele passou há pouco tempo. Daí a menção que nós estamos fazendo a essa imensa figura, é um gigante do pensamento político. Eu considero, assim, dos grandes autores do século XIX, realmente é uma referência que está aí no top dos tops. Esse sujeito, ele tinha uma capacidade intelectual extraordinária. O texto que eu publiquei é um trecho, a maior parte do texto é um trecho do meu livro, O Guia Bibliográfico da Nova Direita, 50 livros para compreender o fenômeno, publicado pela LVM Editora, um trecho da minha resenha publicada nessa edição do livro, nessa versão do livro. Tem uma versão com 39 resenhas mais antiga, que é basicamente um outro livro, a gente reformulou bastante, com 11 resenhas a mais, mudanças ali na introdução, na conclusão, revisão de alguns trechos, e a versão mais recente, que está sendo comercializada pela LVM, ela contempla uma resenha do clássico da democracia na América, de autoria do Tocqueville, que também é autor de O Antigo Regime e a Revolução, Ensaio sobre a Pobreza, um autor extraordinário. Tocqueville é um clássico da sociologia, da análise da sociedade, do comportamento da sociedade, da dinâmica entre cultura e instituições, e da análise da democracia. Como eu já mencionei no programa anteriormente, quando a gente estava discutindo o conceito de democracia liberal, Tocqueville se destaca por ter sido um dos pioneiros entre os autores liberais do século XIX a perceber que havia um movimento de nivelamento da sociedade, que os abismos por família, por sobrenome, por sangue, né? Esses abismos estavam sendo gradativamente erodidos e havia uma ascensão da massa, do conjunto, do povo, na estrutura política, na estrutura social, e as instituições precisariam se acomodar a esta modificação, a esta mudança. E ele estudou muito detidamente, porque esteve lá, passou um tempo lá, os Estados Unidos. A construção do regime democrático norte-americano, tal como pensado pelos seus pais fundadores, os Founding Fathers, Thomas Jefferson, George Washington, John Adams, Benjamin Franklin e companhia, Tocqueville observou muito de perto esta sociedade, e isto lhe permitiu enxergar o que é que fazia com que essa experiência democrática de nivelamento, de participação, fosse tão pródiga nos Estados Unidos em comparação com outros países, como a sua própria França. Ele que era francês e comentou que a Revolução Francesa, principalmente no seu período mais radical com o predomínio jacobino, foi um momento em que essa ascensão da massa teve um componente profundamente autoritário e assassino, as guilhotinas, os extermínios, né, de qualquer um que fosse visto como um contra-revolucionário, como um crítico do regime. E ele compara essa experiência com a forma como isso aconteceu nos Estados Unidos. Ele vai identificar, em primeiro lugar, um forte espírito associativo local, a formação de comunas do autogoverno antes do Estado americano, propriamente dito, se consolidar tal como conhecido, herdando ali um pouco do espírito de individualismo, de descentralização, que vem da cultura britânica, dos colonizadores, sim. O Reino Unido tem uma herança de confronto entre a nobreza e o rei, que enfraqueceu o poder central desde a Magna Carta de 1215. Então, existe uma tradição que os Estados Unidos acabam sendo, em alguma medida, caudatários, desde a formação ali das 13 colônias inglesas. Mas disto, a cultura americana derivou uma associação entre o espírito de religião, que o Tocqueville, como católico, via como uma salvaguarda dos costumes, mas um espírito de religião e também como uma fonte cultural das ideias de liberdade, do individualismo saudável que o liberalismo defende, que tem raízes no próprio pensamento cristão, não há a negar, historicamente, né, as heranças culturais do Ocidente, o cristianismo estando entre elas, o espírito de uma religião que vê na liberdade civil um mandato divino, né, um exercício nobre das faculdades humanas,
e, ao mesmo tempo, uma estrutura de defesa da liberdade, de enraizamento de instituições, que se reconhece como devedora das raízes religiosas, do espírito de religião, que também se alicerça em um cultivo muito sóbrio e enriquecedor, direito, a classe jurídica, muito diferente do que a gente vê no Brasil de hoje, né? Era vista pelo Tocqueville como um anteparo a possíveis arroubos do regime de fortalecimento das maiorias que os Estados Unidos condensavam. Então, um somatório desses fatores eram vistos por ele como uma grande distinção da revolução democrática dos Estados Unidos, que floresceu ali num terreno maduro. E o Tocqueville ele ensina que a lição norte-americana ela pode servir de inspiração para medidas serem tomadas em outros países e outras sociedades, muito embora não se deva querer que uma cultura, que uma sociedade seja exatamente igual à outra. O que funciona nos Estados Unidos não vai funcionar exatamente da mesma maneira no Brasil, na própria França, do Tocqueville, ou em outros países ou culturas que a gente puder mencionar. O Tocqueville, nesse ponto, é muito parecido com Montesquieu. Inclusive, Raymond Aron, que é um grande admirador de Tocqueville, cita Montesquieu e Tocqueville como suas referências na formação do seu pensamento sociológico. E, no Brasil, Tocqueville foi muito influente sobre os liberais do século passado, sobre o professor Ricardo Vélez Rodrigues, o embaixador José Oswaldo de Meira Pena, que, inclusive, fundaram a Sociedade Tocqueville, que nós refundamos recentemente, inspirada, naturalmente, nesse grande líder. E eu fecho destacando a capacidade extraordinária dessa cabeça, que foi Tocqueville, inclusive de antecipação dos fatos. Tocqueville previu a Guerra Fria, um acontecimento da segunda metade do século XX, vivendo no meio do século XIX. Ele previu que o mundo estaria dividido em algum momento entre Estados Unidos e Rússia. Era um gênio, um verdadeiro mito, e todos os liberais ganharão muito em estudar e em se debruçar na literatura tocqueviliana. Perfeito, Lucas. Agora também é hora de falar de livro, já que a livraria do Instituto Liberal está com descontos aqui para variar toda sexta-feira com descontos. Tem descontos de 34%, 41%, 26% e deixa os livros... Ah, mas Camila, 20%? Pô, você vai pagar R$70 num livro do Instituto Liberal com um monte de texto, vários autores, 4 décadas em defesa da liberdade. É tipo, não dá um combo do McDonald's. Então, sim, tá bem barato. E para hoje, eu não sei qual livro que tu vai indicar, Lucas, mas eu indico a Ideologia do século XX, já que estamos falando tanto de ideologia, e o professor que escreveu esse livro, ele debate muito essa questão de ideologia, religião e Estado-nação. Eu adoro esse livro. Qual que tu indica? Como você está repetindo, porque alguns programas atrás a gente indicou esse livro do embaixador Meira Pena, que é o fundador da Sociedade Tocqueville, que eu acabei de mencionar, né? Foi um dos seus principais líderes, né, da Sociedade Tocqueville. Uma grande homenagem aí ao embaixador Meira Pena, um liberal que faleceu centenário em 2017, se eu não me engano. Eu também vou repetir, eu vou indicar o que você indicou, Democracia na América, do Tocqueville, já que a gente está homenageando o Tocqueville, então vamos indicar Tocqueville, né? Eu não sei se na nossa livraria nós temos o Antigo Regime e a Revolução. Você pode até dar uma procurada aí. Se não temos, podemos acrescentar em breve. Acho que não. O Antigo Regime e a Revolução, que é outro clássico do Tocqueville, a gente fica, então, com Democracia na América, que é a obra mais famosa dele, realmente, e que permite um contato bastante enriquecedor com as contribuições geniais desse ilustre pensador do século XIX. Grande nome do liberalismo francês. Mais uma vez, deixando claro para quem tem ainda essa ideia, esse preconceito de que da França não saiu nada de bom, né? Muitas grandes cabeças saíram da França e Tocqueville, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores. Eu tenho mania com esse livro e com o livro do Governo Onipotente. Eu tenho mania com esses dois livros, eu gosto muito deles. Então, eu sempre vou indicar os livros, eu gosto deles. Então,
Eu acho que as pessoas deveriam ler esses livros para ficar mais esperta no que está acontecendo. O problema do brasileiro é que ele não lê. Aí engole que o Gumota fala, que é o Columbre fala, porque não está entendendo droga nenhuma. Ah, mas se o político está falando, então, mas é que o político mente. E aí, se tu lesse mais, saberia. E conseguiria pegar as mentiras, inclusive, né, Lucas? Sem dúvida nenhuma. É um instrumento para você se defender. Defender das artimanhas dos nossos inimigos e se defender dos efeitos da sua própria ignorância. E todos nós ignoramos, todos nós somos ignorantes em alguma coisa, e quanto menos ignorantes nós formos, mais armas nós temos para nos defender dos enganadores, da manipulação, dos malabaristas da nossa política. E é bom, pessoal, aumenta o QI. Sabia que treinando o QI vocês não têm Alzheimer, demência, retarda, neuroplasticidade. Olha, tem um monte de coisa boa ali, tá? Treina o cérebro. Vocês gostam de treinar o músculo? O cérebro é músculo. Podem treinar também, que vai fazer muito bem. Lucas, meu amigo, eu quero te agradecer por esta noite aqui, por essa sexta-feira, e lembrar a todos que a gente se encontra amanhã, aí é tu e o Navarro e eu no bastidor, às 11 horas da manhã, no Fato Sem Narrativa, certo? Certíssimo. E a gente se encontra também, pessoal, lá no Instagram do Instituto Liberal, Instituto_Liberal, para que você acompanhe de forma clara, sem desinformação e sem lado, as notícias do dia e as informações do dia a dia. Boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até daqui a pouquinho, 11 horas da manhã. Tchau.